Olá, amigos, estamos aqui juntos mais uma vez e no dia de hoje nós vamos abordar um tema que é bem interessante, mas é pouco habitual a gente trabalhar essas ideias dentro da casa espírita e acabamos recebendo um convite para trabalhar esse tema, como perder o medo da morte. E isso produziu em nós assim, nossa, como é que a gente vai conduzir essa abordagem a respeito do medo da morte, porque o espírita, a princípio, não tem medo de morrer, né? Não tem, mas ninguém tem pressa também, então isso já é um bom indicador de onde nós estamos. Mas aí nós fomos buscar, então, para começar a trabalhar essas ideias, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. Super interessante essa fala de Jesus Cristo, e ela é muito assertiva no que diz respeito ao tema que nós estamos trabalhando. E ele emprega essas ideias de vida e de morte durante toda a narrativa dele. No Novo Testamento, curioso, se for lá buscar, vai encontrar inúmeros momentos em que ele aborda tanto a vida quanto a ideia de morte. Ele enfatiza muito mais a vida, mas ele trabalha essas ideias de forma muito mais sofisticada que a simples literalidade. Isso é necessário dizer, porque ele refere-se também à continuidade da vida no plano espiritual, à capacidade de integração do ser encarnado e mesmo o desencarnado à lei divina, quando ele aborda essas questões. E vamos analisar então, quando a gente tenta fazer uma leitura, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, se analisado de forma literal, não faz sentido. Porque para o, o materialista, a morte é o fim da vida. A morte representa final, cessação de vida. E na literalidade significa isso, para aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não tem sentido algum. Porque se está morto, morreu, não há como viver. Então, mas se eu acredito nessa vida no plano espiritual, como Cristo apresentava, ainda que esteja morto, eu vivo. Então há uma necessidade de uma composição que nos subtraia de um mundo materialista. Há que se transcender a matéria e, a partir daí, acreditar no mundo espiritual, no plano espiritual. Mas não para por aí, porque se eu sofistico ainda mais e compreendo a ideia que o Cristo nos apresenta quando diz assim: Eu vim para que tenhas vida, mas vida em abundância. Esse conteúdo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Essa é a ideia da integração à lei divina. Quando ele fala assim, eu vim para que tenha vida, essa é uma ideia de vida materialista. Perceba que é um vivo que fadado à morte. Então, é um morto-vivo, porque o seu destino é a aniquilação. E não há nada que o preserve dessa aniquilação. E aí a gente entende, por exemplo, o sucesso desse símbolo no cinema. Quando a gente vê as animações a respeito dos mortos-vivos e o fato disso chamar tanto a atenção das pessoas, porque aí existe uma simbologia. E muitas pessoas vivem dessa simbologia. A sua experiência é de que a vida se aproxima do seu desfecho.
No entanto, o Cristo promete: eu vim para que tenhas vida, mas, porém, vida em abundância. É a ideia de um vivo vivo. Porque vive no plano físico e ao transcender o plano físico lhe é garantido a continuidade da vida em espírito, daí ser vida em abundância. Temos então o renascer da ideia de vida. Esse renascer da ideia de vida que a religião oferece à humanidade. Então, respondendo parte do questionamento do nosso tema, como perder o medo da morte, basta renascer em vida, como na religião. E penso eu que a grande massa das religiões se esforça para oferecer respostas nesse sentido, respostas que esclareçam essa temática, oferecendo, juntamente com essas respostas, o mundo da espiritualidade. Por isso que a segunda ideia, ela é um complemento, né? Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aí o Cristo fala, e aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quer dizer, se o primeiro, ele só acredita, ele tem esse conhecimento, esse conteúdo intelectivo, ainda que morra, ele renasce da própria morte, mas todo aquele que vive e crê jamais morrerá. E, de novo, analisado de forma literal, conduz-nos a um ser humano imortal, na literalidade. Só que quando analisado na riqueza dos símbolos que carrega consigo, a gente vê um conjunto, que é a ideia de acreditar e viver no Cristo. Esse conjunto é narrado também na parábola do semeador. Lá no final, quando Cristo oferece a ideia da boa terra, que é o homem de bem. A boa terra é todo aquele, homem de bem, né? Todo aquele, não está falando de terra, é todo aquele que ouve, compreende, produz uns 30, outros 60, outros 100 por um, portanto, produz alguma coisa com aquilo. Então, aqui, todo aquele que crê, e já acredita, ouviu, entendeu e vive, ou seja, produz, jamais morrerá. É o conjunto acreditar e, por acreditar, mudar o comportamento. Daí nós veremos Paulo, por exemplo, na sua carta a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, afirmando que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. A mudança de comportamento ganhou uma força tal que agora Paulo vive pelos preceitos do Cristo. E isso é muito maior do que a experiência de Paulo anterior ao Cristo. Todo aquele que vive em mim. E a ideia de jamais morrer implica a crença da vida no plano espiritual e na integração dessa crença à nossa vida aqui no plano material. Porque essa é a vida em abundância que o Cristo nos oferece. Essa é a vida verdadeira. É a vida, vida, não a vida morte. Por quê? Porque esse é o propósito da criação. É a finalidade da criação. E nós, criaturas que somos, criados para essa finalidade, passamos a viver em uma plenitude maior. Sabendo disso, Kardec nos informa no capítulo 2 do livro Céu e Inferno a seguinte afirmação: o temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência de uma lei.
a lei de conservação. Então é bem interessante compreender isso. Até o próprio medo da morte, ele está contido em uma lei, a lei de conservação. É claro que existem outras, por exemplo, a lei de destruição. Então, esses corpos que nos revestem, que revestem quem somos, o espírito que somos, estão fadados à destruição. No entanto, urge a necessidade de conservá-lo e de conservar o planeta e, portanto, conservando a própria criação. E é daí que decorre, segundo o que Kardec nos informa, esse temor da morte como sendo algo natural. O medo da morte é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido, continua Kardec, sobre as condições da vida futura. Portanto, sendo defrontado com a lei de conservação, ignorando os elementos da vida futura, portanto, referindo-se ao materialismo, a morte acaba sendo esse elemento necessário. Mas à medida que nós descortinamos as ideias do mundo espiritual, aquele a quem nós de fato pertencemos, descortinando as ideias de que estamos aqui à visita, somos visitantes, somos turistas no planeta, não pertencemos a ele, estamos de passagem. Então, o medo da morte vai naturalmente se dissipando. Mas aonde a gente pode então buscar esse esclarecimento sobre as condições da vida futura? É claro que toda a doutrina religiosa nos oferece o seu conteúdo, mas somos espíritas, então nós vamos buscar dentro do espiritismo aonde podemos encontrar de forma mais densa e mais plena esse esclarecimento. Para isso é necessário compreender mais ou menos a forma com que Kardec elabora o Pentateuco. Ele escreve as suas obras no intuito de responder questões básicas da existência. E no Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre todas as coisas, mas ele enfatiza muito a ideia de quem somos. Daí o nome, livro de quê? Dos Espíritos, somos espíritos. Ele vai trabalhar essa ideia. Na Gênesis, ele trabalhará a ideia de onde viemos, a criação. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dirá para como iremos, como iremos. E na obra Céu e Inferno, para onde iremos. Então, céu e inferno, para onde nós vamos? Depois do plano físico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que nós vamos chegar aonde pretendemos, né? Livro dos Médiuns, ele atua regras saudáveis na relação entre o encarnado e desencarnado. Então, aqui nós temos de forma geral a composição, e claro que o nosso guia dentro desse prisma é a obra Céu e Inferno. E o Céu e Inferno é uma obra, uma das mais prazerosas de ler, porque depois de uma primeira parte, aonde Kardec aborda sobre uma questão racional, as ideias de céu e de inferno que ele emprega aqui para nos apresentar o plano espiritual, logo depois nós teremos diversas entrevistas com espíritos na erraticidade. Irmãos nossos que desencarnaram e que nos relatarão, então, suas experiências em diversos estágios diferentes da espiritualidade. Então, teremos os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos infelizes, e dentro dessas classes teremos diversas narrativas apresentando praticamente um romance bastante reduzido da vida, aonde o espírito, por sua vontade, enuncia aquilo que viveu como encarnado e
depois de sua desencarnação, o que que aquilo produziu em si no plano espiritual. Então, fantástico, uma leitura muito gostosa. E fica aqui a dica para quem quer se aprofundar nessas ideias e entender, conhecer é, esses dois símbolos, céu e inferno, são empregados no Espiritismo como dois símbolos, não como locais geográficos, como algumas religiões nos apresentarão. Mas Emmanuel também nos auxilia nesse sentido. E aí a gente busca sempre o amparo de Emmanuel para que a gente possa se aprofundar nos nossos temas. E a gente encontra, no capítulo 18 do livro Servidores do Além, um texto que se intitula Acendamos a Luz, onde Emmanuel nos dirá: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados. Mortificado é entorpecido, atormentado pela dor ou necrosados. E, gente, necrosado é a morte de uma parte de um organismo vivo. Então, tem um organismo vivo, mas uma parte dele está morto. Então, ou necrosados pela indiferença. E aí vem, né? Indiferença necrosa, mata uma parte nossa e a dor mortifica, entorpece, atormenta. E a gente entende muito de dor, né? E de indiferença, eu acredito que também a gente seja, se não PhD, mas somos profundos conhecedores desses elementos em nossa vida, mesmo porque uma produz a outra, né? Emmanuel deixa subentendido que está falando, portanto, de morte em vida, particularmente nessa ideia do necrosado, que é bem explícita, né? Morte de uma parte de um organismo vivo e está falando de nós. Somos nós os necrosados, somos nós os mortificados, né? Ele complementa dizendo assim, para deixar tudo bem claro para nós: os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Então, a ideia de morte, medo da morte, quando eu morrer, Emmanuel está falando que não. A verdadeira morte é a morte em vida. E possivelmente a nossa. Perceberam? Dessa temos que ter medo. Temos que fugir dessa. E podemos fugir. Temos material, temos ferramenta para fugir desse tipo de morte em vida. Né? Porque Emmanuel está falando aqui do desperdício de uma encarnação. E a partir daí, Emmanuel enuncia vários exemplos dessa morte em vida. Ele dirá assim: alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criado por eles mesmos. Segue ele dizendo assim: outros jazem no purgatório da aflição. Aflição é angústia, mágoa e dor, gente. Aqui se arrojaram, aqui se lançaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E isso chama muito a nossa atenção, porque quando a gente se lança nessas súplicas de auxílio, que ele fala que são dolorosas, elas se originam no mundo da aflição. E aflição, como a gente já falou, é angústia. Angústia é falta de fé, gente. Eu não estou empregando o antídoto para angústia na minha vida. Eu não tenho a ferramenta da fé. Mas aflição é mágoa. E mágoa, eu não estou aplicando o antídoto para mágoa na minha vida, que é o perdão. Mas aflição também é dor. E na dor, eu não estou aplicando o antídoto da dor, que é a confiança. É por isso que essa súplica de auxílio jamais será atendida. Porque a súplica já foi atendida. Nós já temos as ferramentas. Compete a nós mesmos darmos um fim à nossa própria aflição.
A parte do Criador já foi cumprida. Há pelo menos 2000 anos. Nós já temos essas ferramentas. Há que aplicá-las, então. Daí Emmanuel sempre apresentar a causa desses graves problemas a que nós nos percebemos como vítimas, mas a causa somos nós mesmos, que não estamos empregando as ferramentas na solução da própria problemática. Segue Emmanuel dizendo assim: a quem morreu sufocado em orgulho vão no mausoléu da vaidade infeliz. Orgulho vão, vaidade infeliz. Claro, são elementos cristalizadores, paralisadores. O homem que pensa saber demais, portanto orgulhoso, perde a capacidade de continuar aprendendo, porque já sabe. Perceberam? Orgulho. Colocamos-nos em um pedestal onde de fato não estamos, e a partir dali cristalizamos todas as potencialidades da alma, que certamente nos levariam para muito além sem esses elementos cristalizadores, quais sejam orgulho e vaidade. E já sabemos disso, porque o Cristo pregava a ferramenta para a solução dessa problemática, qual seja a humildade. E segue Emmanuel dizendo assim: a quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz, para plena luz. É a nossa dificuldade de olhar para os próprios problemas, para as próprias imperfeições. Cristo veio ao mundo oferecendo a luz da verdade e por essa incapacidade foi crucificado. A humanidade, incapaz de observar a essa luz plena que o Cristo lançava a nós, decidiu pelo seu extermínio, imaginando que matando aquele corpo também mataria suas ideias. No entanto, eis as ideias vivas até hoje. Portanto, é necessário desenvolver em nós mesmos essa capacidade de olhar crítico para dentro de nós mesmos, de observar os próprios erros, os próprios equívocos, para que a partir daí possamos buscar soluções para essas problemáticas. Caso contrário, a regra que o Emmanuel nos apresenta, permaneceremos cadaverizados nesse sepulcro de ouro que é esse ideal do homem perfeito que o parágrafo anterior nos apresenta com a ideia do orgulho, da vaidade, já reforça. Segue Emmanuel dizendo assim: há mortos que vos partilham o pão cotidiano. Notem, partilham o pão cotidiano, coabitam as mesmas faixas de interesse. São aqueles irmãos que se vinculam da pátria espiritual a nós, no túmulo das ilusões que lhes anulam a existência. É interessante que ele usa a ideia, lhes anulam a existência. Está no plural, significa ele, eu. E, gente, é por isso que Emmanuel fala que há um partilhamento do pão cotidiano, do alimento de ambos. Então, quando a gente pensa num caso de obsidiado, ambos têm um ponto de ligação, é o pão cotidiano, pelo qual aquelas ideias acabam encontrando sintonia em algum nível. Da mesma maneira que nós, para
sermos ouvidos pela pátria espiritual superior, precisamos recorrer à oração, que é um movimento que nos eleva. Emmanuel concluirá dizendo: se o Cristo penetrou o templo da vossa alma, está falando do espírito encarnado, alma, espírito encarnado, auxiliemo-lo na necessária ressurreição. E é claro, nós que comungamos dessas ideias, o Cristo já penetrou o templo da nossa alma. E aí é necessário, então, o nosso auxílio. Como Emmanuel vem sempre tocando na questão, é necessário usar as ferramentas que esse Cristo depositou no templo da nossa alma. Deixa também subentendido que em todos nós, em algum nível, existe uma parcela de morte. Quer dizer, são elementos que nós ainda não construímos, estruturas morais que estão incompletas ou que nós ignoramos. E Emmanuel ensina, então, como ressuscitar essa parcela morta. Dizer assim, ó, acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de peregrinação terrestre com os melhores testemunhos da nossa boa vontade para com os semelhantes. E aí, testemunho, colocar em prática aquilo que produzimos com quem? Com os semelhantes. Significa fazer isso onde a gente está, em casa, no trabalho, na escola, na família. Aliás, a ideia que o Cristo nos oferece, ama o próximo como a ti mesmo, não é ao acaso que o Cristo emprega essa palavra próximo, porque próximo é o semelhante, mas próximo também refere-se à condição de proximidade, indicando que é o semelhante que está mais perto de mim. A ideia de começar arrumando o meu quarto. Não adianta eu tentar resolver um problema que está no outro bairro se o meu quarto está desarrumado. E eu uso essa figura de expressão para me referir ao próximo mais próximo. Então, meu quarto representa, nesse contexto, as pessoas com quem eu convivo cotidianamente, todos os dias. Se eu moro com os pais, é o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Se eu sou casado, é minha esposa, os meus filhos. Esse é o meu quarto. É depois que eu arrumar o meu quarto, eu vou arrumar a sala, a cozinha, o outro quarto. Eu vou arrumar minha casa. E aí nós temos tios, primos, o mundo familiar mais amplo, numa amplitude maior. E depois eu vou arrumar o meu quintal, o meu jardim, os amigos, o grupo do trabalho, o grupo da escola. E depois eu saio de casa, eu vou arrumar minha rua, a calçada. Então começo a atuar do lado de fora. Já não é um próximo tão próximo. Mas é por isso, em cada momento, testemunhando a boa vontade, enriquecendo a peregrinação, trabalhando no bem. Como? Com a ferramenta que o Cristo ofereceu. Tendo um ambiente harmônico, de respeito, verdadeiro, de caridade, de amor. Emmanuel seguirá, mas para acompanhar suas ideias, a gente vai repetir o parágrafo anterior, que na verdade ele foi cortado no meio, e vamos lá. Acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas de peregrinação terrestre, com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção. Para quem nosso espírito já se inclina. Perceberam? Estamos aqui por isso. Nosso espírito já se inclina nessa direção. A maneira de planta que procura a luz do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito. Essa é a regra. Irradiar a luz do amor infinito. Essa luz que nos foi entregue pelas ferramentas que o Cristo nos ensinou. Somente dessa maneira conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte.
A vida na Terra é essa representação. Ela é, em si, a representação das densas trevas da morte. Se observada somente sobre esse prisma materialista. Mas quando a gente consegue irradiar a luz do amor do Cristo, que transcende essas densas trevas da morte, então a gente cumpriu o papel de aniquilar e vencer a própria morte na Terra. Então que nós possamos refletir sobre os sábios conselhos de Emmanuel para cada um de nós e materializar na nossa vida as ideias da fé, do perdão, da confiança, da caridade, da humildade e tantas outras que o Cristo nos ofereceu. E com elas vencermos o medo da morte. Que assim seja.